Olá, boa noite para você, ou bom dia, né? Boa tarde, eu não sei o horário que você vai assistir. Essa é uma gravação para o aluno do terceiro ano do ensino médio aí. Não vai ser uma aula bem de filosofia, tá? Mas há 2 anos atrás, nós levamos a professora Luana, de língua portuguesa, e ela fez uma palestra sobre a redação do Enem. Foi uma palestra maravilhosa, né? Com muita informação para você aí que está pensando e que eu tenho certeza que vai fazer o Enem. E é um momento para você treinar essa redação, né? Nós trabalhamos em filosofia também, a filosofia da linguagem e tudo mais. Escrever na disciplina de filosofia também é muito importante. Então, eu vou disponibilizar agora esse material para vocês aqui de 2020, para que você possa fazer um estudo aí da redação para o Enem. Tá bom? Continue usando as máscaras aí, né? Se for sair, mas fique em casa. Tá bom? Vou colocar aqui o vídeo para vocês. Até uma próxima aula e aproveitem o conhecimento aí da Luana, tá? Da professora Luana, que fez essa palestra maravilhosa. E aí fui adquirindo, acho que essa oportunidade de observar as redações, seja enquanto corretora. Eu não sou corretora de redação do Enem, mas eu convivo com professores que corrigem a redação. Se eu fosse corretora, provavelmente eu não poderia estar fazendo esse tipo de palestra tão aberta, né? Porque os corretores não podem ter esse tipo de disposição assim. Mas a gente trabalha com alguns professores que fazem, então eu já trouxe lá algumas dicas para vocês, tá? Bom, então assim, gente, vocês acompanharam um pouquinho do desenrolar do Enem ao longo do tempo? Mais ou menos, mais ou menos. Vou contar para vocês a minha história, né, aí. Eu tenho 26 anos. Quando eu estava no terceiro ano, foi um caos. Por quê? O Enem, ele já tem bastante tempo, né, e tal. Em 2008 eu estava no segundo ano, eu fiz o Enem. Sempre gostei muito de português e tal. Fiz, aí escrevi o tema daquele ali, como preservar a floresta amazônica. Tirei 580. Era uma nota okzinha, né, mas como eu gostava muito, eu fiquei triste. Falei, não acredito, poxa, né, estudei pra caramba e tal. Aí no ano seguinte, 2009, foi uma beleza. Você lembra, Regis, quando roubaram a prova? Quando roubaram a prova. Foi bem assim, né? A gente acorda lá um belo dia. Aí a gente vê lá na internet os colegas falando, você viu que roubaram a prova? Então, quando o Enem mudou, né, de 2008 para 2009, foi um salto muito grande. Então, antes era um dia só, 90 questões, a redação ela tinha um outro perfil. Depois, em 2009, a gente passou a ter as 180 questões, 2 dias, tudo isso que a gente tem hoje. E aí, teve ainda essa delícia de roubarem a prova, né? E aí, quando roubou a prova, eles precisaram de um tempo a mais, o Enem aconteceu em dezembro e tal, e o tema foi o indivíduo frente à ética nacional. Aí, de aquele ano para o outro, eu já tinha entendido que eu precisava melhorar alguma coisa, e aí eu fui de 580 para 850. Teve um milagre nisso? Não. Teve, claro, muito choro, né? Ai, mas por que eu estudei tanto e tal? Então, o que eu fiz? Eu peguei o rascunho daquela minha primeira redação e sentei com a professora de redação. Pedi pra ela, professora, me ajuda aqui? E a gente foi vendo, olha, aí foi vendo, realmente não tem nada esclarecido aqui, essa argumentação não tá legal, aqui essa finalização não foi boa. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico também. Eu vou passar aqui pra vocês algumas orientações e também a gente vai analisar aí uma redação que teve uma nota, né, a nota máxima. É claro que como a gente estava conversando, né, com o Regis, eu, né, depois fiz letras, mas eu não tirei a nota máxima, e eu acho que a gente nem tem esse objetivo aqui em 1h40. Não estou desacreditando de vocês, não. Tenho certeza que vocês são capazes disso. Mas a gente sabe que são outros fatores que influenciam também, né? O nervosismo na hora da prova, não estar acostumado com o tempo de prova, então isso é muito importante também. Muitas vezes o aluno escreve muito bem, mas ele é vencido pelo tempo na redação. Então o cansaço de ficar sentado muito tempo. Então por isso que é bacana vocês também se prepararem para isso. Então preparem o corpite aí de vocês, que vocês vão ficar bastante tempo sentados, né? Impaciência. Então a gente quer sair logo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não vai mais ficar aqui sentado. Mas tem um pouquinho assim, né?
segura a ansiedade, porque eu acho que vale a pena. Bom, que bicho é esse dessa redação, né, gente? Esse ano ela acontece aí no dia 4 de novembro. O dia da redação ele é mais longo, então ele vai da 1h30 até às 7 horas. Estejam, né, no local de prova, pelo menos aí uns 40 minutos antes, vocês não aparecerem nos atrasados do Enem deste ano, por favor. Não quero ver nenhum de vocês lá. Atrasados do Enem não, gente, por favor. Todo ano é pedido um texto argumentativo dissertativo, né? Então o que é isso? Eu preciso ter um posicionamento, não é uma opinião. A gente está vivendo um momento, né, Regis? Um momento muito difícil com isso. Opinião e posicionamento. Opinião é se eu gosto de sorvete de chocolate ou de morango. Tudo bem, não tem problema. Você pode gostar de morango, gosta de chocolate, não tem problema nenhum. Agora, o posicionamento, aí ele envolve criticidade, ele envolve argumentação, né? Pra gente poder fundamentar. E a proposta de intervenção? A proposta de intervenção é assim, o que eu posso fazer para melhorar ou amenizar essa situação? Uma das coisas que eu mais escuto dos alunos, que eles ficam muito bravos com isso, eles falam assim, mas se nem o governo resolveu esse problema, como é que eu vou resolver em 1h e tanto para escrever essa redação? Não, ele não quer que você proponha uma solução extrema, assim, né, para resolver um problema. Não sei, vai que você tem essa solução, né, se tiver melhor. Mas não é isso que ele quer que você amenize uma situação, tá? Então eu trouxe aí também um exemplo prático pra gente. Para vocês saberem como é que vocês estão sendo avaliados. Então, a redação do Enem, gente, ela tem... Tô falando muito rápido? Não? Ela tem um espelho de correção, que a gente chama, que é isso aqui. O pessoal que tá aí tá conseguindo ver bem? Sim? Então, vocês são avaliados em 5 competências de 0 a 200. Tá? A primeira competência aí, ó, ela diz assim, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso quer dizer? O que vocês entendem por demonstrar o domínio da escrita formal? O que parece essa competência? Saber escrever. Sem usar gíria. Saber usar norma culta, sem utilizar gíria, né? Então, utilizar dentro daquele padrão da gramática que vocês aprendem na escola. Essa é a primeira competência. Fez isso aí, ó, belezinha, já tem 200. Tá? Então, acho que esse aí dá pra garantir uma coisinha legal, né? Então, assim, sem utilizar gírias, utilizando a linguagem padrão. Às vezes você fica não utiliza gíria, mas fica numa linguagem muito informal para um texto dissertativo argumentativo. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, você pode conversar... Desculpa, como é que você chama, amigo? Arthur? Por exemplo, eu tô aqui conversando com o Arthur, eu não tô usando gíria, eu tô aqui conversando normal, mas é uma conversa. Não é uma linguagem adequada para que se eu fosse transformar isso num texto dissertativo argumentativo. Então eu preciso utilizar a linguagem formal, beleza? A segunda competência aí, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Bom, o que ele quer de você? Ele quer que você entenda o texto ou a proposta, né? Então o que está sendo pedido? Ele quer que você, dentro dessa proposta, relacione com as outras áreas do conhecimento. História, geografia, filosofia, sociologia, matemática, o que você precisar. Educação física, o que você tiver à mão sempre vai ser útil. Então, por isso que a gente fala para os alunos que é muito importante desenvolver esse conhecimento de mundo, esse conhecimento de outras disciplinas. Escrever envolve muito isso, né? Repertório. E aí, quando a gente presta atenção nas outras aulas, né? A aula aqui, a redação, ela não é só português, ela é tudo. Então, tem um repertório legal. Vocês vão ver que na redação que eu trouxe, a menina fez assim uma retomada histórica, então é bem bacana. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Galera, vocês já deram uma olhadinha na proposta de redação do Enem? Alguém aqui nunca viu a proposta de redação? Eu vou trazer ela aqui pra vocês, mas só pra eu ter noção. Não. Não? Beleza. O que ela pede pra vocês? Eu vou abrir aqui já então pra mostrar, que aí fica mais fácil. Ó, essa é a proposta de 2017, a do ano passado, né?
Então, ela vai dar para vocês, depois eu vou ler bonitinho, mas ela tem o que a gente chama de texto motivador, que são textos relacionados àquele tema. Então, vamos supor assim que o candidato não sabe nada sobre aquilo. Nunca ouviu falar, ano passado foi os desafios da educação dos surdos no Brasil. Ele nunca ouviu falar nada sobre isso. Não sei, nunca convivi com ninguém que seja surdo ou deficiente auditivo, né? Que depois rolou uma polêmica com a diferença, né, do nome e tal. Nunca me interessei pelo assunto, não sei nada. Tá, mas tem ali pra você, ó. Por exemplo, tem ali a lei. O texto 2 é um gráfico, né, falando da matrícula de surdos na educação básica. O texto 3 é como se fosse uma propaganda, né, falando de valorizar, dar lugar no mercado de trabalho. E a última aí, o texto 4, é um trechinho aí de um texto institucional, como é que eu posso dizer? Institucional oficial, né? Então, você vai selecionar informações ali, relacionar informações. Então tá, legal, eu vi ali que tem uma propaganda de um cara falando assim: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Ah, bom, eu vi ele falando isso. Então quer dizer que o mercado de trabalho está fechado para essas pessoas. Isso é uma informação para a minha redação. Ou eu olho ali naquele gráfico, por exemplo, e ele está falando lá, a matrícula de surdos na educação básica, educação especial. Então, em 2011, estava lá, né, ali no 25, depois subiu um pouco e depois caiu. Então, interessante, preciso entender essa informação. Se está dizendo que caiu essa matrícula, quer dizer que tem menos alunos surdos dentro da educação comum, né, que ali essa bolinha pretinha é a educação comum, e depois ali a outra educação especial, classes especiais. Então quer dizer, eu já tenho duas informações mesmo que eu não saiba nada. Então é essa segunda competência que é isso de você, que você saiba relacionar as coisas. Ops. Beleza? A quarta competência, demonstrar conhecimento. Importante ali, né? Em argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, eu vou ter que ter um posicionamento sobre isso. Vou imaginar lá dentro desse assunto que eu vou dizer que o grande desafio da educação dos surdos no Brasil está na questão do preconceito. Esse é meu ponto de vista. Então eu vou ter que colocar argumentos que sustentem esse ponto de vista. Ah, mas daí no meio do texto eu me perco e falo que o problema é porque o governo não investe em pesquisas para melhorar a didática com a pessoa surda. Tá, até é válido, mas não era o meu argumento principal. Tá? Então a gente tem que prestar atenção assim. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então é assim, construir aquela argumentação fortinha. Sabe quando você está discutindo com alguém e a pessoa não te convence do que ela está falando? Ela fala, você tem um pouco de coerência, assim, mas o jeito que ela está falando não encaixa, não tem um padrão dentro de um texto. Né? Quando vocês pegam alguma coisa, por exemplo, eu trouxe aqui duas revistas para mostrar depois para vocês, né? Como que vocês podem também ampliar aí o conhecimento de vocês. Mas se você pega, essa daqui, por exemplo, ela é de atualidades, ela é o guia do Enem, vende em banca de jornal. Né? Então ela traz vários assuntos. Por exemplo, um dos assuntos aqui está falando os limites da liberdade de expressão. É um tema muito discutido, inclusive já sugeriram muito como possível tema de redação. Não sei, não sei, acho um tema muito batido, né? Mas, por exemplo, quando ele vai escrever sobre a liberdade de expressão, não pode falar de qualquer forma, porque senão ele não sustenta a argumentação dele. É isso que essa competência aqui quer de vocês. Que vocês sustentem bem linguisticamente a argumentação. Tá? Então isso é assim, saber usar conectivo. Por isso, por conseguinte, entretanto, logo. Tá? Isso também tem a ver com coesão. E a última competência, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Vocês chegaram a ver uma polêmica aí que, na verdade,
verdade virou polêmico, depois abafaram, da questão do desrespeito aos direitos humanos que iria zerar a redação do Enem? Alguém ouviu falar sobre isso? Então, só que ficou meio nessa, né? Zera, não zera, zera, não zera. Antigamente zerava. Agora não zera mais a redação. Só que o que acontece? Provavelmente o candidato desrespeita os direitos humanos na proposta de intervenção. A solução é matar todo mundo. A solução é trancar os surdos em casa. Você está desrespeitando os direitos humanos. Né? Lá no outro ano, quando foi intolerância religiosa, né? A solução é botar uma religião única e quem não seguir, que mate a pessoa. Não, é desrespeitar direitos humanos. Zerou a sua proposta de intervenção. Quer dizer, você já perdeu 200 pontos só de desrespeitar os direitos humanos. É importante, eu acho que é um passo importante, porque a gente tem visto aí muita barbaridade, né, nas universidades, de gente que não tem o mínimo de respeito pelo outro. Então, se ele tem coragem de botar isso na redação, que dirá que ele vai fazer, né, na sua vida cotidiana. Então, essas são as 5 competências que vocês são avaliados. Basicamente, o que o Enem quer de vocês. Ele quer que vocês escrevam dentro da modalidade padrão, né? Até aí legal. Ele quer que vocês consigam argumentar de um jeito bacana, né? E ele quer que vocês proponham uma solução para um problema. Para um problema brasileiro. Isso que eu vejo muita gente... Ah, não, porque o tema do Enem pode ser isso, pode ser aquilo, mas fora do contexto brasileiro. Não. O Enem trabalha com temas do Brasil. Então isso é importante. E é importante ler o tema por inteiro. Vocês, não sei, bom, deixa eu ver, quando foi? 2015. 2015 vocês já estavam no ensino médio? Não, né? Não. Então não estava ainda muito por dentro do Enem. Né? O tema de 2015 era assim, a persistência da violência contra a mulher. Era esse o tema. E aí gerou um bafafá. Nessa época eu dava aula, agora eu dou aula para o primeiro ano do ensino médio, dou aula, né, para os pequenos também, do 7º ano, mas nessa época eu dava aula para o 3º ano. Aí eu peguei e botei o tema assim, igual eu tô fazendo com vocês, eu botei o tema assim, pra discutir. Tivemos meninos que viraram a cadeira pra mim. Esse tema aí, ele é um tema feminista, que não sei o quê. Falei, olha, tudo bem, se for feminista é da hora, mas não tem nada a ver com isso. Se fosse assim, a persistência da violência contra cachorrinhos poodle no Brasil, era a mesma coisa. Porque é a persistência da violência, não se você acha certo ou errado. Então, discutir problemas não tem nada a ver com as nossas, como é que eu posso dizer? Não ideologias, porque o texto vai ser carregado da ideologia, né? Não tem jeito. Mas não tem nada a ver com os nossos preconceitos, enfim, né? Os nossos achismos. Então a gente precisa estar bem concentrado para ser objetivo. É muito legal discutir, debater e tal, mas dentro da redação do Enem não tem muito espaço para isso. Para debate. Ele é para argumentar. É como se você já viesse com uma opinião pronta. Tá? Opinião não. Posicionamento crítico. Essa palavra é perigosa. Certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Não? Beleza? Bom, a estrutura básica aí do texto dissertativo e argumentativo, depois eu posso disponibilizar isso para eles. Mas... Beleza? Geralmente um bom texto, um texto que segue aí um padrão legalzinho, ele tem 4 parágrafos. Um primeiro parágrafo, vocês vão colocar a introdução e a tese. A introdução, pensem assim, você precisa comentar um pouquinho sobre o assunto. Pensa só, se alguém te encontra na rua, Arthur, e fala assim pra você, eu acho que o problema da educação dos surdos é que o governo não investe. Você vai fazer o quê? Que isso? Como assim, não perguntei nada? Ninguém falou nada disso. Então a introdução é como se você falasse pro leitor, né? Os surdos estão sofrendo tais problemas, a educação, tá, você tá começando um assunto, bom, que susto. Então a introdução é mais ou menos situar o leitor aí, senão fica sem sentido. A tese aí é o seu posicionamento, é aquilo que você vai defender no seu texto. É em torno da sua tese, depois eu vou mostrar ali um exemplo para vocês, é em torno da sua tese que o seu texto vai girar. Tá? Então esse nome tese é o seu posicionamento em relação ao tema. Tá bom? Depois 2 e 3 parágrafos aí argumentando. Eu coloquei ali um número de linhas, mas é um número de linhas aproximado. Tá? No Enem vocês podem fazer até 30 linhas. Tá? Então na prova, alguém já pegou a prova? Já viu já viu?
Então você tem lá um espaço, né, que você pode fazer um rascunho, e você tem a folha oficial. Na folha oficial, 30 linhas, tá bom? Então, quando vocês forem passar, a gente muda, né, às vezes algumas coisas, mas tentem já organizar isso, para na hora que vocês passarem, de repente, ah, nossa, faltou espaço para a proposta de intervenção. Aí o seu texto fica incompleto, tá bom? Então, dá uma olhada antes, eu sei que pelo tempo, às vezes é complicado, né? Mas treinem, tenta fazer essa divisão, tá? Então, de 8 a 12 linhas, e o quarto parágrafo, que é a conclusão. Eu não posso discutir e não fechar, né? Ter um posicionamento, falar sobre ele e depois deixar em aberto. Então, eu tenho uma conclusão. Nessa conclusão, galera, ela é feita de duas partes. Uma parte onde eu proponho alguma coisa, que aí é a parte legal, né? Que eu proponho alguma coisa para melhorar aquele problema. E faço o fechamento do meu texto. Tá? Ah, mas como que eu fecho um texto? Como que eu termino? Isso é uma dificuldade geral. Acho que isso é uma das perguntas que eu mais escuto. Assim. Na verdade, compete com como começar e como terminar. Né? O meio a gente se vira. Agora, começar e terminar um texto é sempre emblemático, né? Trouxe aí também algumas ideias para vocês. Tudo bem, gente? Sim? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Eu vou mostrar agora o que eu estava falando para vocês, ó, do texto, né? Então vamos ver um pouquinho aí da proposta de redação em si. Vamos ver como é que fica melhor, quem for ótimo aqui. Fica pequeno ainda para vocês enxergarem, né? Isso, ficou pequeno. Como é que a gente pode deixar isso maior aqui? Alguém entende? Aqui. Vamos lá, João, consegue? Já deixou, né? Nosso especialista é o João. Ah, é? Da informática, cortar vídeo, editar vídeo, né? Ah, que beleza! Hoje você está descansando, né? Isso aí. Pessoal, ó, então a proposta de redação eu coloquei para vocês igualzinho, ela veio da prova, tá? Então tá lá, Enem 2017, ó, instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Uma coisa importante, que na verdade eu acho uma coisa muito sem nexo, né? Mas não é que sem nexo, é que é judio de vocês, mas é que vocês não podem usar lápis. Então só pode usar caneta. Então esse rascunho tem que ser feito a caneta. Tá? Então fiquem atentos com isso também. Porque os atrasados do Enem lá, muitos são por conta disso, né? Não leva o material certo, aí chega lá e descobre que é só caneta, não pode lápis. E você vê galera assim. A prova de lápis. Meu Deus. Eu acho ruim não poder por causa do rascunho. Mas também, né? Você deixa lápis, aí tem a criatura que vai preencher de lápis, né? Aí não vai funcionar a prova dela. Aí é um drama, né? Mas enfim, para redação eu acho ruim. Mas nada que a atenção não resolva. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas, né? Falei para vocês. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Isso é muito interessante. Bom, eu vou lá, não sei nada, né? Não vai ser o caso de vocês, mas eu vou lá e copio. No meio do texto eu jogo lá, assim. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado no sistema. Eu estou copiando. Não pode. Tá? Ou eu vi uma questão lá interessante, que parece que dá para colocar alguma coisa na redação, eu vou lá e copio. Não pode também. O que vai acontecer? Vai desconsiderar essas suas linhas. E desconsiderando essas suas linhas, desestruturou seu texto todo. Então, vocês se lembram de uma polêmica lá já faz um tempo do cara que colocou a receita de miojo? E que mesmo assim ele tinha nota, né? Mas por que isso acontece? Porque não zera a redação toda. Ele só desconsidera aquela parte desconectada. Considera assim, né? Agora zera. O cara colocou o hino do Palmeiras, o outro colocou a receita de miojo, então eles tiveram que trocar, porque acabou abalando um pouco a credibilidade da correção. Mas não era a credibilidade da correção, era o problema do critério de correção. Então eles foram ajustando, né?
receberá nota 0, ou seja, zera a sua redação. Pessoal, todo processo seletivo, então assim, ProUni, FIES, o próprio SISU, né? Então, para você ingressar na faculdade, você não pode zerar a redação. Mesmo que você tenha tirado uma notinha baixa, não tem problema, mas não pode zerar. Não vai ser o caso de vocês. Mas você não pode zerar, tá? Então é importante, porque assim, eu penso que às vezes zera quem ou deixou muito pro final, e aí fez qualquer coisa, ou a pessoa realmente estava desafiando o sistema, para ver se realmente vai zerar. Vamos ver se eles leem esse negócio aqui. É o quem não fez também. Tem isso. Tem esse problema. Então, de 50 em 50 redações, para eles corrigirem, e eles vão colocando, só vão ticando lá assim, né? Ah, então a competência 1, ele atendeu totalmente, a competência 2 não atendeu, e depois vocês têm acesso a isso. Então, em janeiro, por isso que eu falei ano que vem, né? Em janeiro, quando sai o resultado, vocês podem consultar o espelho da correção. Que é o que ele colocou lá no cabeça. Sai meio que em forma de gráfico, relação, ele sai um espelho mesmo, tipo, qual nota que ele deu pra você naquela competência. Então é bem legal, porque daí assim, você viu que de repente, não, eu quero melhorar a minha nota pro ano que vem e tal, tipo, que eu falei pra vocês que eu tive que fazer, né? Então eu consigo saber onde tá o problema. Isso foi um grande avanço do Enem, acho que isso tem uns 3 anos. Então, acho que ajuda bastante também a olhar a redação de uma outra forma. Eu fiz umas anotações aqui embaixo, ó. Então, ó, ela colocou a gente precisa responder isso na nossa proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. É sempre assim, quem, o que e como. Então, quem? O Ministério da Educação. O que ele vai fazer? Palestras, apresentações, atividades. Como? Desenvolvendo nas escolas. Depois ela falou que também tinha um problema da população. Então, quem vai resolver o problema? A população. O que ela vai fazer? Ela vai participar nessas atividades. E como, na verdade, eu deveria ter escrito embaixo, né? E como que ela vai participar? Refletindo a partir daquilo que ela viu. Então, olha só que bacana. Apesar de parecer que é uma coisa complexa, é que, claro, né, gente, pelo tempo que se tem é complexo, eu admito, sim. Mas não é algo impossível, né? Pra gente desenvolver essa redação, então, eu coloquei ali, vou falar um pouquinho das dicas, né, também. Mas o que eu diria pra vocês? No básico do básico do básico, para aquele aluno que quer assim, não, eu preciso de uma nota mínima, o que eu vou fazer? Não vou escrever um texto com menos de 7 linhas, não vou desrespeitar direitos humanos, vou seguir ali um itinerário bacana, né, de colocar a introdução, falar um pouquinho do tema, colocar o meu posicionamento crítico sobre aquele tema, beleza, já fechei o primeiro parágrafo, argumentar sobre isso, falar sobre isso, justificar o seu ponto de vista. Por que você pensa assim? Né? O adolescente, naturalmente, ele é argumentador. Então, usem isso a favor de vocês, porque isso não é uma coisa ruim. Né? Isso é ruim quando a gente usa assim, para coisas infundadas, né? Mas quando não é para coisas infundadas, como eu tenho certeza que vocês não utilizam para coisas infundadas, não adianta, gente, a gente sempre utiliza para coisas infundadas. Mas que a gente utilize para as coisas boas, né? A nosso favor, sempre tem a possibilidade. E depois, essa proposta de intervenção, que ela não envolva somente uma esfera, mas que ela envolva também a esfera pública, sempre vai ser assim, tá? Esfera pública e a esfera individual. O que o governo pode fazer e o que as pessoas podem fazer. Na maioria das vezes vai ser assim, tá? Então, se a gente pegar os outros temas, por exemplo, intolerância religiosa, que foi 2016. Intolerância religiosa na esfera pública, pode promover, vai ser sempre quase o mesmo caminho, gente. Palestra, debates, a maioria dos problemas se resolvem assim. Tá? É meio que uma formulazinha aí para amenizar o problema, porque ele não quer que você resolva, a não ser que você tenha essa resolução. Mas tomem cuidado também com os extremismos. Tipo, proibir qualquer tipo de preconceito nas escolas. Seria uma coisa boa? Sim, mas é possível fazer isso? Não. Seria legal, mas não dá pra fazer. Então o corretor ele já abaixa a sua nota aí. Então sejam possíveis. De repente não é uma solução mega inovadora, como a da menina não foi,
nem um pouco inovadora, mas é uma solução okzinha, bem escrita e ok. De tudo isso que eu falei, alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? O que a senhora acha de Dakar? Ah, eu fiz uma lista de possíveis temas. Já vou falar. Sobre o que? Gente, fiz aí. Ano passado eu acertei, hein? Ano passado eu acertei. Só que, claro, né? Não acertei exatamente. Não falei que era exatamente do surdo, né? Falei que era questão da educação inclusiva. Por quê? Porque, gente, o Ministério da Educação, ele tem as redes sociais. E, ano passado, eles postaram muito sobre Libras. Muito. Ah, porque agora é possível fazer a prova com o acompanhante Libras, não sei o que, lá, lá. E, no final, foi esse o tema. Só 2016, gente, que eles deram uma pisada de bola, porque em 2014 vazou a prova. Eles disseram que não, mas vazou. E o tema era intolerância religiosa da redação. Então, sabe quando vocês fazem uma tarefa lá em fevereiro e depois eles apresentam em setembro? Foi mais ou menos isso que o MEC fez. Eles já tinham feito lá em 2014, vazou a prova e falou, não é isso não. Botou outro tema no lugar e em 2016 ele usou o tema. Né? Bom, mas alguns indícios aparecem. E esse ano, eles estão colocando muito a questão do preconceito linguístico e da variação linguística. Então é um possível tema. As pessoas estão comentando bastante. Então a questão assim, de respeitar as pessoas pela forma como elas falam, né? Que isso não seja um motivo de discriminação. Nada pode ser motivo de discriminação, né? Mas ali principalmente na questão do preconceito linguístico. Então, variação. Enquanto pode ser, a gente tem vários tipos de variação, né? Variação histórica, aquela da língua que se modifica ao longo do tempo, tem a questão do novo acordo ortográfico. A variação regional, quem mora no sul fala de um jeito, quem mora no norte fala de um jeito, e no nordeste outro, sudeste, enfim. E tem a variação social, né? A variação dos adolescentes, dos adultos, dos professores, a variação dos grupos, variação dos skatistas, dos surfistas, sei lá, de outros grupos sociais, das pessoas com mais ou menos acesso à educação. Então é uma possibilidade, gente. Todos os cursinhos estão apostando muito nesse tema. No próprio Instagram do INEP, a cada 6 publicações, eles colocam uma coisa sobre variação linguística. Então tá aí não sei, é um caminho, uma pista. Eu acho que pode ser que caia alguma coisa. Na prova de português, sempre cai, tá? Então é um tema muito recorrente no Enem. Já fazendo aquela propaganda do canal, né? Ano passado, eu fiz o comentário da prova ano passado, da prova todinha. Ano passado e ano retrasado, da prova de português. Então tá disponível no Facebook, na página no Facebook. Então eu comentei, li as questões, né? Então dá pra estudar também. Então essa questão do preconceito linguístico e variação é certeza que cai nas questões. Certeza. Tá? Na redação a gente fica aí na espera. Um outro tema também bem possível é o aumento de DSTs entre jovens brasileiros. Né? Não sei se vocês viram algumas pesquisas, mas que dizem, né, que a sífilis, a gonorreia está voltando entre os jovens. Então, tem alguns motivos muito possíveis. Por exemplo, hoje vocês assistem muito menos televisão aberta do que o jovem assistia há 10 anos. Então, todas as campanhas de conscientização em relação ao uso da camisinha, por exemplo, elas não chegam mais no jovem como elas chegavam antes. E se ela chega, nem sempre ela chega com a informação correta. Né? A internet também, ela pulveriza a informação. Então, é uma possível... Estou dando ainda já uma tese para vocês. Né? É uma possível... um possível tema. Outro, aumento do suicídio entre jovens brasileiros. Também, né? É outro dado alarmante. Então, é muito importante estar ligado a esses dados. Né? Então, todas as questões do mundo mesmo ter mudado, né? Então, dizem que antes o mundo mudava de 30 em 30 anos, né? Hoje de 6 em 6 anos, mais ou menos, a gente tem uma mudança muito grande. E como se adaptar a tudo isso?
Então, a falta de perspectiva de emprego, a falta de perspectiva educacional, as universidades sucateadas, como o jovem sobrevive a toda essa pressão. Né? Então, eu acho um tema muito bom, gente. Não sei, eu acho bem possível. A gente trabalha geralmente, né, no canal, eu coloco também algumas possibilidades para outros vestibulares. Né? Então, tipo Unicamp, FUVEST, enfim, e eles têm uma grande possibilidade de ir para esse lado aí. E a questão das fake news. Né? A gente está vivendo aí um momento de eleição que também, gente, o Enem nunca cobraria nada sobre política. Tá? Não vão esperando isso. Porque ele é um exame feito pelo MEC. Você acha que, não, vem aqui, me ataca. Não. Né? Porque com certeza, se colocasse esse termo, o pessoal ia aproveitar, né? Como se diz, ia lavar ela. Então, o Enem, ele nunca é polêmico. As pessoas até criam uma polêmica em cima, mas ele nunca é polêmico. Diferente, por exemplo, da Unesp. A Unesp adora ser polêmica. Por exemplo, a Unesp discutiu a questão da redução da maioridade penal. Então, deu uma polêmica. O Enem não faz isso, tá? O Enem é aquele cara, não, galera, pra que isso? Não vamos discutir, não. Vamos falar de um negócio mais tranquilinho. Deixa. Vai, deixa. Mas essa questão das fake news, inclusive, esse guia do estudante aqui, de atualidades aí pro Enem, fala disso. Então, esse momento da pós-verdade, né? É o que vale, é o que eu interpreto da realidade, e não a realidade realmente. Né, a gente está vivendo aí na época das eleições, porque o fulano mordeu um cachorrinho poodle, então agora ele não é mais o candidato favorito. Então, né, o fulano fez isso. E ninguém confere fonte de nada. Então, essa questão da fake news, ela tá bem séria. Então, é uma possibilidade. Geralmente, tipo, onde mais tem propagação de fake news é no Facebook. E a pessoa nem abre a matéria, ela só tipo, olha isso aqui, compartilha e pronto. Ou no grupo da família, né? Sempre tem o tio lá. Olha o que aconteceu. Teve uma ligação que eu vi também, o cara no próprio comentário se contradizendo, porque o título tá uma coisa. Só que no título, se ele fizesse interpretação, já dava pra você entender normal. E o cara ele não entendeu, aí ele já foi falando, esquerdista, isso, aquilo, taxista, frentista, bagulho de tudo. Aí a menina comentou, tá, mano, mas tipo, porque isso é aquilo que eu vou contradizendo. Ele, primeiro que eu nem perdi meu tempo lendo a matéria, e segundo que eu não preciso argumentar. Velho, que falta de noção, né? Se colocar assim, A sério. Ela independente. Só que quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando com o professor. É verdade. Falou que 30 anos de completo de democracia. Constituição, E hoje eu estava assistindo o negócio das Nações Unidas. E o que mais, o grandioso nosso presidente, o Michel, também falou, foi que nós temos 30 anos de eleições democraticamente, sabe? Aí, sabe, isso aí pode ser. É uma das coisas que está aqui. Ó, gente, colega de vocês aqui levantou uma questão interessante também, que inclusive está nesse manual aqui, né, que eles trazem assim, possíveis temas. Então, a questão dos 30 anos da Constituição. Que nem eu vi lá, né? A Constituição embaixo. É verdade esse bilhete. Hoje, o Michel falou lá pra 30 anos da Constituição Cidadã. Agora é outubro, né? Elaborado durante a redemocratização. Acho que vem outubro. senhor, ele é garoto propaganda da Constituição. Eu não falei muito. E hoje lá nas Nações Unidas, Michel Temer foi lá e falou só que o Brasil tem 30 anos de democracia e que todas as eleições de 30 anos para cá. Com a relação da democracia agora, porque foi golpe, não foi golpe, né? Sim. Toda essa participação política, tipo futebolística, né? Onde eu torço para um lado, ao invés de eu entender toda a situação, né? Ele não vai dar um tiro no pé, talvez, mas argumentar sobre a Constituição seria importante. Como eu falei para eles, isso é um tema que provavelmente o Enem não mexe.
Mas tem a possibilidade de outros lugares trazerem essa discussão, né? O Enem, ele é bem frouxinho, assim, né? Nesse sentido de polêmica. Ele é mais assim, tipo, não, vamos discutir coisas sociais. O que tem sido uma constante, gente? Ó, importante. O Enem tem discutido muito as questões das minorias, tá? Então começou lá assim. Escola sempre tem barulho, tem jeito. Pessoal, ó, o que o Enem tem feito com a questão das minorias? Começou. A gente pode combinar uma coisinha? Que agora tem um intervalo deles, 15 minutos, né? Acho que é. Porque senão aí complica. Aí faz meia hora. Então a gente dá uma saidinha, depois a gente volta e conclui. Tranquilo, eu fui tomar uma água. Adoro, porque geralmente as pessoas falam. Meus alunos sempre falam. Pessoal, bom, falamos aí sobre como, né, estruturar essa redação. Depois eu vou deixar esse material para vocês. Como pensar, né, essa divisão. E aí eu gostaria de deixar também algumas dicas. Talvez muitos de vocês já pratiquem, creio nisso. Mas, exatamente. Leia bastante, galera, mas assim, o que eu quero dizer com ler bastante? É ler coisas de qualidade, né? Tudo bem, você pode tirar um tempo do seu dia pra você ficar vendo a vida dos outros lá no Instagram, né, no Facebook, não tem problema. Mas a gente não pode ficar só lendo postagens do Facebook, né? A gente precisa ver outras coisas. Então, por exemplo, né, esses guias aqui, eles são guias de banca, né, e que às vezes na internet dá pra achar também, o pessoal acaba escaneando e disponibilizando, e ele traz bastante coisa interessante. Esse aqui, por exemplo, ele é o guia de português, então ele tem a matéria todinha de português, né, então ajuda bastante. Então tem os movimentos literários, tem as questões de gramática, né, então ajuda a ter uma ideia. E esse daqui, ele tá falando sobre assuntos do nosso dia a dia aí, né, da nossa realidade agora. Então ele fala um pouco sobre política, fala sobre questões, por exemplo, como matriz de energia, violências, migrações, a questão da internet, a fake news, né, que eu falei pra vocês, surto de febre amarela. Aliás, uma coisa também que dificilmente o Enem vai mexer com questões de saúde. Porque, né, digamos que não é muito legal dar chance pra pessoa criticar a questão da saúde, né? Então, geralmente não mexe. Não é que não pode acontecer de jeito nenhum, mas geralmente não. A gente percebe, eu ia falar isso, começou o intervalo, né? Mas o Enem tem feito uma caminhada de minorias. Então começou lá, em 2015, com a questão da persistência da violência contra a mulher. Depois, 2016, intolerância religiosa. Depois, 2017, a questão do surdo. Provavelmente esse ano vai trabalhar a questão do preconceito linguístico. Então tá essa direção das minorias. Minorias que são maiorias, né? É muito doido isso. Mas, enfim. Escreva uma redação por semana, pelo menos. Ah, mas eu não tenho quem corrige. Bom, chega um tempo em que você começa a entender um pouco melhor aquilo que você está escrevendo, onde você está errando. É claro que isso só vem com o tempo, né? Assim, daqui pro Enem tem pouco tempo. Mas segue aí a dica pra sempre, né? Põe aí como meta, de repente, ler uma redação por dia, então. Leia uma redação tipo dessa menina aqui com as palavras em situação. Discuta assuntos diversificados com seus colegas. Tudo bem lá no intervalo, né? Você falar de, sei lá, da série, da novela, não sei. Mas discuta outros assuntos também. Né? Algo mais construtivo, né? O seu colega também pode servir para isso. Leia as redações dos anos anteriores que eu falei para vocês. Tá? Então leia dos outros anos, não só essa de 2017. Então pega o tema, relê o tema e pega a redação. Na internet tem muita coisa mesmo. E confie em vocês mesmos, né, gente? Não adianta eu chegar com tudo isso daqui, sendo que eu chego e falo assim, mas eu não vou conseguir mesmo, né? Não. Tem que confiar. Isso não é papo de motivacional, não, né? Também é.
Mas não é só isso. É porque realmente, pessoal, o que atrapalha a maioria dos alunos é a falta de confiança. Se a gente ficar nesse, não, que não dá, não consigo, aí a gente não consegue mesmo. Né? Tem uma frase, agora eu não lembro de qual pensador que é, vamos dizer que é dele, né? Porque, pronto. Não, mas eu esqueci. Mas ele diz assim, que você pode ou você não pode fazer uma coisa. Nas duas hipóteses você está certo. Tudo depende do que você pensa sobre você mesmo. É óbvio que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Isso é fato. Mas que a gente tem pelo menos a disponibilidade de pensar que a gente consegue, eu acho que as coisas já melhoram. Né? Então, quando você chega lá e aí vê aquele monte de gente, quem vai prestar Enem pela primeira vez, né, chega e vê aquele bando de gente, aquele povo com camiseta de cursinho, não sei o quê, até eu que sou professor não gosto. Eu vou na porta de Enem, assim, geralmente para acompanhar os alunos. Eu sou os atrasados do Enem. Então eu fiz a inscrição, choro na porta. Aí vai cortando o canal. Só colocar no nome do vídeo atrasado. Vou vestir de Batman, né? Que nem aquele povo faz. Enfim. Falando disso, não pode dar corda que eu fico falando. Mas a gente precisa também ultrapassar essas visões, né? É óbvio que intimida, é óbvio que às vezes a gente fica assim meio, né? Nossa, mas será? Então assim, façam o melhor de vocês. Eu acho que aí vocês ficam em paz com a consciência de vocês, né? Se o seu melhor, a gente tem o que a gente vai cultivando, o que a gente vai aprendendo, né? Se de repente não foi agora e eu tenho disponibilidade, a minha vida, né, a organização da minha vida está permitindo que eu faça de novo, faz. Não deixa, não. Tem recentemente aí um texto que foi muito divulgado no Facebook, não faça o Enem, não sei o quê. Gente, a única arma que a gente possui é a educação. Infelizmente a gente está vivendo um momento de universidades sucateadas, tudo isso, mas se eu não acreditasse na educação, não era professora. Mas assim, tem que vender meu peixe também. Mas acho que se a gente desmotiva, se a gente desanima de tudo, as coisas vão ficar ainda mais difíceis do que elas já estão economicamente, né, moralmente. Tá tudo tão complicado, tão enrolado, né? E se a gente desiste da educação, a gente está desistindo da gente mesmo. Né? Então, assim, eu também fui aluno de escola pública, né? Estudei em escola municipal praticamente a minha vida toda, praticamente não, né? Minha vida toda. Eu só saí da escola municipal porque eu ganhei uma bolsa numa escola particular. Então, foi também muito sofrido, passei por esse caminho de eu não vou conseguir, eu vou chegar lá, não sei o quê. Eu chorava muito, tinha medo da aula de inglês. Morri de medo, porque eu nunca tinha feito inglês. E aí quando eu saí do ensino médio, no final do ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de inglês. Eu entrei como recepcionista, aí eu fui fazendo curso lá e tal. Eu trabalhava no sábado, né? E aí depois eu cheguei a coordenadora da escola. Então assim, não é só por mérito, não, porque ela desceu de uma enviada de Deus. Não, gente, isso assim, a gente aproveitar as oportunidades. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Infelizmente a gente vive num país muito desigual. Mas quando a gente tem uma oportunidade, a gente precisa agarrar com todas as forças. Porque infelizmente as coisas não estão fáceis pra gente, né? Como se diz, pra gente que não está lá ganhando nosso 30 mil por mês, né? As coisas não estão fáceis. Mas acho que as oportunidades, elas podem ser criadas também, né? A gente pode transformar. E agora eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam, se vocês ainda têm alguma pergunta, se querem comentar alguma coisa, pra gente finalizar. Se vocês gostaram. Fala pra primeira. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o seu like. Você vai dele vlog? Você faz dele vlog? Você faz dele vlog? Você faz dele vlog? Continuo não entendendo. Você faz dele vlog? Vem, mano. Vlog, não.
Você não é blogueira? Não sou. Não deveria não. Como assim, professor? Estou aqui hoje. Você acha que o Mac vai te dar nada? Não vai. Estou aqui dando uma aula hoje. Beleza, 28. Tem que ganhar. Você quer te livrar? Ó, boa. O título, gente, não é obrigatório, tá? Título não é obrigatório. É legal se tiver, mas não é obrigatório. Não é, no Enem não é obrigatório. Teve uma época que era obrigatório, zerava se não tivesse o título. Tanto é na FUVEST. Eles avisam quando precisa. Tá? Então pode ficar tranquilo. Como aqui não tem nada escrito, então ele não é obrigatório. Isso já tem um tempo. Mas caso você for conseguir apontar mais no Olha, o que pode acontecer é assim, você coloca um título que é muito legal, o examinador vai considerar isso na questão de coerência, né, da construção do seu texto, que é a competência 3. 3 ou 4. Agora, dizer que isso vai ser uma coisa a mais, assim, fantástica, porque como não é obrigatório, não pode também... Ah, você colocou, não é obrigatório e vai te dar muitos pontos. Mas você não perde nada. É verdade, esqueci de falar do tipo. Mas quando não aparece, então fiquem atentos a essas orientações. Se não está lá, então a gente tem que estar bem atento a isso, né? Não está lá, então quer dizer que não é obrigatório. Tá bom? Faz, mas pode. Então como é que eu faço quando eu vou colocar título? Na folha de redação, que eu não trouxe o modelo da folha de redação. Então tem lá, assim, e aí tem a primeira linha. O título tem que ficar na primeira linha e você não pula a linha para começar, porque geralmente a gente faz isso, né? Põe o título, aí depois pula uma linha e tal. Não pula. Põe o título e já escreve na linha embaixo. Tá bom? Caso vocês queiram. O título é legal fazer um título criativo, né? Que chame atenção e tal. Que no Enem, pelos temas que eles trazem, às vezes caminha para um título mais óbvio. A FUVEST gosta muito dessa questão do título. Porque daí a pessoa, por exemplo, tinha um lá de... Tem bastante tempo. Que era do jornal. Ah, o jornal para embrulhar. Embrulhar as coisas, embrulhar no sentido de enganar as pessoas. Aí a pessoa foi lá, fez um título super criativo em relação a isso. Aí isso tem um texto. Tá bom? O que mais? Falei rápido demais ou não? Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Deixa o seu like. Segue a gente lá no Instagram. Já tem empresário, tem uma gente. Eu sou só eu mesmo. A gente tem Eu estagiário. sempre posto assim, nós estamos, não sei na onde, sou só eu. Me contrata, professor, me contrata, propaganda presidente de é outro emprego. negócio. Me contrata. Como Você estagiário. é, como é que é? Social media? Sou, com certeza. Agora eu sou. Agora, A partir de agora. Como é que é? Day Vlogger? com certeza. Eu tive diploma agora. Eu imprimi ali, ó. Tá, faltando. Tá vendo? Pronto, já tô melhorando os meus negócios na internet. Já sei falar internamente. Já. Pronto, tá ótimo. Aquela propaganda, gente, também bom, tá? Vamos tirar uma foto então? Agora eu posso falar estamos. Fazer uma selfie.